Bem, vamos começar o programa de hoje conversando com o reitor da UFPA, o professor Carlos Maneschi, que neste praticamente final de gestão vem fazer um balanço da sua atuação de quase 8 anos à frente da reitoria da nossa federal. Então é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Prazer é todo meu, Mauro, muito obrigado pela oportunidade. Bem, começou uma campanha eleitoral para a sua sucessão dentro da universidade, isso fervilha, são muitos assuntos, as pessoas falam muito, os alunos, professores, servidores e assim por diante. E aí acaba aparecendo uma crítica aqui, outra ali, que são críticas construtivas que visam o engrandecimento da instituição, né? São 5 candidatos, né? Parece agora que o senhor... Ainda há possibilidade de ser mais? Até agora, sei lá. Porque não tem ainda o período de inscrição ainda definido. Não vai ter um período de inscrição, portanto, mas hoje sim, hoje são 5 candidatos. O senhor incentivou os seus 7 pró-reitores a saírem candidatos? Eu digo sempre, quando comecei a gestão, dizer o seguinte, até em tom de brincadeira, dizer assim, olha, eu acho que as pessoas deviam querer ser reitoras, porque elas, para ser reitoras, têm que fazer um bom trabalho na pró-reitoria e, portanto, a gestão vai se beneficiar desse estímulo. Mas é claro, era uma situação em que nós conversávamos sobre isto como uma forma de tentar estimular as pessoas, mas mais do que tudo a gente sempre teve a convicção que ao fim e ao cabo a gente trabalharia para conseguir uma candidatura única. Dos atuais candidatos, dos atuais 5 candidatos, quantos atuaram na sua equipe? Na minha equipe, diretamente 3 deles, e o professor João, que trabalhou como vice-reitor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, ele foi num processo de negociação também com o governo federal para uma indicação de um grupo pro tempore lá, para iniciar o curso, então, a universidade. Quando o senhor foi, há 4 anos, quase 4 anos, quando o senhor foi candidato à reeleição, não teve oposição, foi chapa única, uma coisa mais ou menos tranquila, até sem graça, eu dizia na época. O que o senhor atribui agora tantas candidaturas, a coisa tão efervescente? Veja, aquele 4 anos atrás, você não teve nem oportunidade de fazer tantas entrevistas não fazíamos entrevistas, na universidade. Debates e e a nada. Universidade ela é um foco de interesse muito grande. É um público interessante. Para vocês não deve ter sido muito bom. Mas eu acredito também que aquele momento foi fluxo de um trabalho que nós realizamos à frente da universidade e que tinha a aceitação quase que de um grupo de uma proporção grande lá na instituição, que imaginou, então, que seria melhor que eu fosse reconduzido sem disputa. Realmente, agora a coisa muda um pouco. E isto não é mal. Pelo contrário, eu acho que isto é muito bom para a universidade, para debater. Este é o momento em que os problemas eles são colocados em evidência. Muitas vezes as críticas são feitas com o intuito, inclusive, de cooperação, para poder fazer com que uma nova gestão se institua, inclusive apresentando soluções para alguns dos problemas que nós temos, evidentemente. Mas a universidade sempre é um espaço democrático, um espaço onde, sobretudo, a gente precisa valorizar a tolerância com aquilo que é contrário. E tenho certeza absoluta que este processo engrandecerá a universidade, como sempre aconteceu, e nós sairemos disso com um próximo reitor que estará muito bem sintonizado com aquilo que é o anseio e o desejo da instituição para que a gente possa continuar a fazer mais e melhor. E chega com uma legitimidade lá em cima, fica muito mais fácil, né, professor? Com certeza. Bem, a universidade é formada pelo ensino, pesquisa e extensão. Em nível de extensão, o senhor destacaria alguma área que tenha visibilidade para a sociedade? Várias, Mauro. Nós temos vários projetos de extensão, várias atuações, várias inserções na sociedade, não apenas na comunidade ali próxima a nós, mas em todo lugar onde a universidade está presente, são vários. Quer dizer, nós trabalhamos lá com inserção comunitária, desde os programas de pré-vestibular que fazemos, até a atuação ampla nos nossos hospitais universitários, nos projetos distintos na área de saúde para tratamento de pessoas. Nós trabalhamos em oficinas culturais, música, teatro, dança. Nós trabalhamos agora, mais recentemente, em um grande projeto de regularização fundiária, onde instituímos mais de 3.000 títulos de propriedade daquelas pessoas que estavam lá como posseiros, alguns há bem mais de 20 anos, todos agora regularizando essa sua situação. Quer dizer, foi um grande projeto que a universidade liderou. Nós temos atuações diversas. O senhor tem ideia de quantos projetos de extensão existem hoje? Centenas. Se for contar assim,
um a um, certamente mais de 200. O senhor falou agora da inserção da universidade na comunidade onde ela está inserida, onde está o campus do Guamá. Nós já conversamos isso em outras oportunidades, eu insisto, porque visivelmente a gente não tem maiores detalhes e maiores percepções. Mas com 50 anos do campus da Universidade Federal do Guamá, o senhor não acha que é muito pouco que hoje o campus do Guamá é uma ilha de excelência cercado de pobreza por todos os lados? Não, não concordo. Acho que é equivocada a avaliação. Quando você diz que visualmente não observa, eu creio que talvez isso esteja mais associado com uma incapacidade nossa de comunicação, posso até reconhecer isso em alguma medida, mas visualmente as coisas acontecem ali sem nenhuma dúvida. Quer dizer, você veja lá, quer dizer, são 50 anos de participação intensa da universidade mudando a realidade daquelas pessoas para melhor. Não há nenhuma dúvida em relação a isso. De novo, veja quantos milhares de pessoas são atendidas na universidade, em todas as áreas. Se você pegar particularmente a área da saúde, quer dizer, olha os nossos hospitais universitários, e eles quase, a maioria das pessoas atendidas, tanto em um quanto no outro hospital, nós temos dois, o Betina e o Barros Barreto, as pessoas, a maior número de pessoas atendidas lá são daquela área. Quer dizer, nós fazemos os cursos que preparamos, oficinas, como disse antes, todas voltadas para aquela área. Nós temos cursos de pré-vestibular há muitos anos, fazendo com que pessoas possam, com mais facilidade, serem aprovadas no vestibular. Quer dizer, oficinas, há um conjunto imenso de atividades que alguém pode dizer, mas olha, a gente não enxerga muito isso. Talvez a gente falte comunicar isso com mais capacidade. Sim, isto talvez seja um problema nosso que nós precisamos observar até em função das coisas que você coloca. O acesso ao campus é o mesmo de 50 anos, com extrema dificuldade. Sim, mas o índice de insegurança dentro do campus só tende a aumentar. Tem aumentado. Discordo. Posso lhe mandar os dados para você quiser observar. O índice de segurança dentro do campo tem diminuído os registros de ocorrências de violência dentro do campo. Isso aí é fato. Dados levantados e atualizados permanentemente por nós. Nós fizemos um investimento enorme em segurança eletrônica, enorme, não é pouco. Temos mais de 50 câmeras hoje instaladas pelo campus. Você fala, inclusive, que o acesso à universidade continua o mesmo, eu pergunto, mas esse não é o papel da universidade. Quer dizer, a universidade não pode substituir o Estado naquilo que é responsabilidade do Estado dar conta. Mas ainda que você diga, e com razão, que os acessos continuam do mesmo jeito, a pergunta é, quem é que tem responsabilidade disso? Agora, nós já fizemos muita coisa. Nós já cedemos áreas para a expansão, inclusive a perimetral foi o projeto de revitalização da perimetral foi com instituição de áreas por parte da universidade. Nós estamos montando, a prefeitura monta agora uma UPA lá, a área é da universidade, foi cedida. Há aqueles projetos todos de casas populares, foi a universidade quem cedeu o espaço. Quer dizer, a universidade está atuando. Ela, obviamente, não vai substituir o Estado, não é papel dela. Agora, muito ela tem contribuído com o Estado. Veja, na própria atuação para a comunidade, nós participamos com o governo do Estado no projeto lá do Propaz, dentro do nosso terreno, com boa parte da nossa equipe também atuando, auxiliando o governo a construir e atender programas e atender aquela população de maneira muito positiva. Então, veja, eu estou muito à vontade para dizer, sem nenhum titubeio, que nós investimos muito naquela comunidade e damos retorno social que não é pequeno. Volto a dizer, a gente precisa fazer um investimento institucional numa comunicação que permita com que mais e mais pessoas observem e tenham consciência daquilo que fazemos lá. Professor, vamos para o ensino, com mais de 80 cursos de graduação. Mais de 100, muito mais de 100. Mais de 100 cursos? Mais de 100, quase 200. Tudo isso? Quase 200. Porque lembre que há cursos que são repetidos em vários lugares. Nós estamos hoje presentes em 12 municípios. Então, se você pegar cursos de licenciaturas, nós temos em todos os lugares. Então, quando você combina essa oferta de cursos... E continua sendo a maior universidade pública em número de alunos? Quase isso, porque se você... Isso é um pouco discutível dependendo do indicador que você tome. Mas se você, por exemplo, colocar os alunos do PAFOR, que são os professores que nós formamos, veja só a atuação da universidade,
Mais de 13 mil professores de ensino básico estão fazendo a sua primeira formação na universidade. Mais de 13 mil, quer dizer, só formando professores no Estado, nós temos quase uma universidade maior do que uma boa parcela das universidades federais pelo Brasil todo. Se nós colocarmos esses alunos, nós passamos de 55 mil. Aí nós seríamos certamente a maior universidade de longe em termos de aluno. O nosso Parfor é, sem nenhuma dúvida, o maior de todo o Brasil. Quer dizer, isso fruto de quê? Fruto de uma decisão da universidade de trabalhar numa área que é estratégica para o desenvolvimento do Estado. Nós temos aí mais de 50% dos nossos professores atuando na educação básica que não tem a formação específica. A universidade está trabalhando para diminuir esse déficit. Professor, em quantidade já vimos que é excelente, mas em qualidade os índices não são dos melhores. No ranking da Folha, a Universidade Federal do Pará está em 27º lugar. Se for analisado só os cursos de graduação, ela cai para 41º entre as federais do Brasil. O senhor acha isso razoável, isso possível? Eu acho que isso pode ser melhor, mas vamos tomar as referências, né? Você disse bem, a universidade hoje é a 27ª no Brasil. Ela está entre as 13 primeiras das federais, no conjunto das federais, 13 primeiras. No norte, a melhor de forma disparada, sem par. Só vai perder no Nordeste para 3 universidades. Se nós colocarmos as universidades do Norte e a do Nordeste, a Universidade Federal do Pará é a 4ª. Muito bem, podia ser melhor? Claro que podia ser melhor, mas onde nós estávamos há 5 anos atrás? Você fala, é a 27ª. Muito bem, nós já chegamos a ser depois da 100ª. Então, nós estamos caminhando num processo evolutivo que certamente nos levará, nos próximos anos, a ocupar um espaço muito melhor do que este que estamos ocupando hoje. E talvez o espaço que a universidade mereça ocupar. Mas nós estamos num processo de avanço significativo, inegável. Quando você diz que a universidade, os indicadores, eles não são sequer razoáveis, eu discordo. Eles podem não ser excelentes, mas nós estamos caminhando para uma situação em que certamente vamos ter orgulho daquilo que fazemos. Temos hoje, vamos ter ainda muito mais orgulho daquilo que fazemos. Me permita só de dar um dado com toda a clareza. O que nós temos hoje na universidade é, quando você considera todos os cursos, nós vamos ter em torno de 90% dos cursos de graduação, hoje 91% para ser mais preciso, 91% dos cursos de graduação na universidade estão avaliados com o nível 3, 4 e 5. 3 já é satisfatório. Isso numa avaliação do ENAD? Isso na avaliação do INEP, que inclui, inclusive, o ENAD e inclui também a avaliação de todas as condições de oferta da universidade. Laboratório, formação dos professores, titulação dos professores, tudo isso é uma combinação. Esse é um indicador, essa é uma avaliação que envolve várias variáveis. Por que a excelência na pós-graduação não se reflete nos cursos de graduação? Existe uma pós-graduação em engenharia civil que tem uma performance excelente por todos os índices, mas isso não se reproduz no curso de graduação. Nós vamos a um breve intervalo e na volta eu queria que o senhor explicasse para nós, ok? Eu volto já. Bem, estamos de volta com o Argumento e a nossa conversa com o reitor da Universidade Federal do Pará, professor Carlos Maneschi. Professor, lhe perguntava no bloco anterior sobre a relação da excelência na pós-graduação, por que não se reflete na graduação? Isso em muitos cursos. Alguns alunos chegam a argumentar, alunos e professores, que durante muito tempo a Universidade Federal do Pará teve bons reitores que não eram doutores e foram excelentes reitores. Agora, existe uma nova regra que para ser candidato tem que ser doutor. Isso não leva a um foco exclusivo na pós-graduação, com esquecimento da relação da graduação? Não, acho que não, Mauro. Veja, não há como separar essas coisas. Essas coisas elas estão absolutamente imbricadas. Não há como você separar. Uma coisa influencia a outra. Você acaba formando um sistema que se autoalimenta e retroalimenta. Porque há um equívoco achar o seguinte, a universidade avançou significativamente, e avançou, os indicadores estão aí para mostrar, inclusive é referência em pesquisa e pós-graduação,
E aí diz o seguinte, não, isso aqui está bom, então isso aqui não se comunica com a graduação e a graduação está ruim. É um equívoco. Na verdade, o avanço da pós-graduação tem sim contribuído para a melhoria na graduação. Veja os projetos todos que nós temos aprovado. Se refletem em quê? Melhoria de laboratórios, melhoria de prédios, construção de novos prédios. Tudo isso tem relação direta com projetos de iniciação científica, bolsas de todos os tipos. Quer dizer, você vai observando que o que você constrói de um lado, do ponto de vista positivo, tem influência direta na outra. O que acontece, entretanto, Mauro, é que os sistemas têm dimensões absolutamente distintas. A dimensão do sistema de pós-graduação é muito menor do que o de graduação. E mais ainda, o sistema de pós-graduação, ele se vale e é avaliado por comissão externa, por instituição externa, como a CAPES. A nossa graduação, ela é muito maior. Não tem a devida análise. Ela é, primeiro que é um grupo muito maior. A inércia para a mudança, portanto, ela é muito maior na graduação. Então você vê um avanço na pós-graduação com uma celeridade muito maior, porque é um sistema bem menor, um sistema com pessoas que estão absolutamente treinadas para responder aquilo que a CAPES coloca como exigência da avaliação, enquanto que, para e passo, você não observa isso na graduação. Por quê? Não há essa avaliação externa, nós deveríamos, inclusive... E tem internamente uma avaliação? Temos avaliação interna, mas precisamos talvez mudar. Esta é uma proposta que creio que vai se estabelecer a partir de agora. Qual é a proposta? É que a gente passe também a considerar consultores ad hoc externos para nos auxiliar na melhoria... Então o senhor reconhece que há um problema com referência à qualidade na graduação? Não, reconheço que você avança de maneira muito mais rápida, muito mais célere na pós-graduação, por essas razões que eu estou expondo. E em função de fiscalização, que aliás, Mauro, é bom dizer, não é um sistema, não é um problema da Universidade Federal do Pará. Todas as universidades contêm a mesma situação, o mesmo problema. E o fato é que, como é um sistema muito maior, muito mais espraiado, inclusive pelos municípios todos. Veja, sabe quantos municípios a universidade hoje está atuando no estado do Pará? Para além dos 12 municípios que ela atua com campus específico que tem, acabei de fazer esse levantamento hoje, 33 municípios. Na região do Marajó, na Transamazônica, na região do Nordeste, na região tocantina, no sul do Pará, 33 municípios onde a universidade está ofertando cursos de graduação. Então, veja, é um sistema muito mais capilarizado. Portanto, a inércia de transformação, de mudança, ela é muito maior. Professor, leva tempo. Por essa discussão de qualidade na graduação, passa a assiduidade dos professores. Todas as vezes que a gente conversa sobre a universidade, os estudantes logo falam. O problema de assiduidade é constante. Professor falta, agora tem um sistema que a gente possa indicar que ele faltou, mas nenhuma providência é tomada. Não há, me parece, um controle mais rígido com referência a isso. E essa ausência de professor é sempre um problema sério, né, para desmotivar a turma. A ausência de professor é um problema sério. Eu não acredito que isso seja uma situação que deva ganhar de nós uma preocupação como se isso fosse uma coisa muito recorrente. Não acredito que isso seja recorrente. O problema existe? O problema existe. E o que está sendo feito? Hoje nós estamos criando sistemas internos, aliás, o que você relata, é um sistema que ainda está em teste, né, de acompanhamento um pouco mais direto e mais célere deste problema. Que o aluno pode acusar a falta do professor. Que o aluno pode acusar, que o diretor da faculdade um pouco lá na ponta pode fazer com que isto seja feito direto lá e rapidamente possa eles ser... dizem que isso está funcionando, eles fazem, acionam, mas que nenhuma providência é tomada. Mas esse está começando, esse é um processo que está em teste, em fase de teste. Isto vai acontecer na universidade. Ela já está se adaptando, o ambiente de informação já está pronto para isso e nós estamos então começando a implementar esse sistema. Isto vai ter resultado, isto rapidamente nós veremos resultado. Mas, de qualquer maneira, eu quero afirmar que a qualidade da graduação... Veja, vou lhe dar outro dado. A universidade, durante todo o tempo de avaliação, a instituição Universidade Federal do Pará, nunca obteve o índice geral institucional, o IGC, nível 4. Entre 1 e 5, o nível 4. Pela primeira vez, ao longo de todo esse tempo, em 2013... nós passamos a ser nível 4 na Universidade Federal do Pará. Isso nunca tinha acontecido. O que é isto?
Isto aí é o efeito, é o resultado exatamente desse processo de evolução qualitativa que nós vamos observar, ou que nós estamos observando. E mais, isto não seria possível se nós não estivéssemos observando uma variação muito qualificada, muito positiva nos nossos cursos de graduação. Nós temos problemas? Claro que temos problemas. A universidade é imensa e, portanto, nós vamos ter problemas. E para a universidade, o bom nunca é suficiente. Nós temos que estar sempre pensando e projetando a excelência o tempo inteiro. Professor, a vocação econômica do Estado, das cidades, é um processo dinâmico, mudam muito. Eu vejo uma preocupação da universidade nos campos do interior de procurar a vocação econômica daquela localidade e lançar cursos específicos para isso. Mas isso a gente não vê no campus do Guamá. Pelo contrário, a gente vê lançamentos de novos cursos, mas aqueles já que não têm qualquer competitividade, digamos assim, no mercado atual, eles continuam sendo oferecidos. Quer dizer, continua uma proposta um pouco antiga, esses profissionais chegam no mercado e não conseguem se desenvolver porque aquilo já passou. O senhor não concorda? Mas baseado no quê? Por exemplo, vou lhe dar alguns exemplos. Sim. No Guamá, né? Para não falar nem nos outros municípios, como você mesmo já disse, que nós observamos a vocação Nota-se que a Vamos vocação econômica está sendo observada. Nós temos um curso recente, dos cursos recentes. Sim. Nos últimos 5 anos, nós criamos no Guamá, próximo de 20 cursos, no Guamá. Lá tem cursos de biotecnologia, bioinformática, engenharia ferroviária, quer dizer, cursos absolutamente sintonizados, atuais e consentâneos com a nossa necessidade. Portanto, não é verdadeiro também a impressão de que os cursos novos que nós abrimos, eles não estão com a preocupação de observar essa questão um pouco mais da necessidade econômica e social. Veja só, olhe os cursos abertos. Nós não abrimos cursos mais de pedagogia, não abrimos mais cursos de engenharia mecânica, não abrimos cursos de engenharia civil. Nós estamos abrindo cursos exatamente na área com a preocupação de responder isso que você coloca. Sim, não vai abrir esses cursos que o senhor falou, porque já funcionam normalmente. Sim, o número de vagas que são oferecidos são cada vez maiores, não é isso? Concordo. Sem considerar a exigência do mercado. Mas nós estamos considerando, veja, a engenharia ferroviária é uma situação que nós olhamos para a necessidade. Os novos, mas não diminui os antigos, para que aumente a vaga dos novos. Pois é, mas veja só, diminuir o antigo não é uma coisa simples, não é uma coisa trivial, Mauro. Veja só, nós estamos no serviço público. Então nós temos professores ali que estão há 30 anos trabalhando no curso de engenharia mecânica, para não falar dos outros, vou ficar no meu, em particular. Este é um dos cursos primeiros de oferta de engenharia na nossa universidade. Bom, muito bem. Como é que você termina um curso de engenharia mecânica? Isso não é uma coisa trivial de fazer. Não, mas vai atualizar. Então, a própria engenharia mecânica já se atualizou, mas isso nós estamos já fazendo. Evoluiu. Mas veja só, se você for lá para dentro do nosso projeto pedagógico, de novo, da engenharia mecânica que eu conheço, você vai ver coisas que estão sendo colocadas mais recentemente que tem a ver com aquilo que é mais moderno, com aquilo que se espera da formação de engenheiro mecânico hoje. Nós temos um curso tradicional de economia. Sim. Ciências econômicas. Concordo. E as grandes universidades já mudaram para finanças. E certo. Nós ainda estamos oferecendo o quê? Ciências econômicas. Sim. Com a mesma matriz. Sim. Então passa por aí a reclamação do mercado. Concordo. Eu não tô, veja só, a universidade ela não responde ao mercado tão diretamente. Nós temos também alguma dificuldade com isso. Nós precisamos mudar várias coisas. E eu não estou dizendo aqui que alguns cursos, não vou entrar na especificidade de nenhum curso, mas não vou deixar de dizer que alguns cursos não precisem atualizar o seu modelo e o seu formato pedagógico, de modo a atender algumas demandas que estão mais postas de acordo com as necessidades que nós temos. Professor... Mas estamos fazendo isso. Aqui e ali estamos fazendo isso. A universidade está se recompondo, inclusive, nesse aspecto. Há muito tempo atrás, se você lembra, as universidades tinham de verdadeira resistência a trabalhar com a ideia de mercado. Isso está quebrado, está modificando isso completamente nas universidades. Né? Hoje, por exemplo, grande parte da nossa preocupação, e está lá, inclusive, no curso de economia, é tratar os aspectos do empreendedorismo, que está permeando toda essa preocupação nos cursos da engenharia. Nós temos um projeto piloto trabalhando esses aspectos do empreendedorismo e que isso também está se
ampliando dentro da própria instituição. Isto aí é uma coisa nova que responde a essas necessidades. Na pesquisa, a universidade também vai bem, tem um autocontrole, porque tem uma bolsa do CNPq, quem não produzir perde a bolsa, então todo mundo está preocupado em alta produção, o que mostra que o controle e avaliação, que se vê na pesquisa, é fundamental e é a carência que existe na graduação, não é isso, professor? Nós precisamos, lhe disse há pouco, a universidade precisa instituir um projeto, um programa de avaliação um pouco mais fundamentado em questões que passem, inclusive até por avaliadores externos. Acho que isso precisa ser feito. Isto é bom, isto é positivo, né? E agora, isso faremos. Eu creio que esse é um processo. Agora, Mauro, não dá para responder a tudo numa sequência. Eu lhe disse há pouco antes, na graduação em particular, discordo da avaliação que nós temos baixos indicadores. Nós não temos baixos indicadores. Nós poderíamos ser melhores, certamente. Agora, os nossos indicadores são muito bons, pelo menos porque eles estão melhorando a cada tempo. 1/4 dos programas, é isso que eu vou querer dizer, 1/4 dos programas era um nível insatisfatório na universidade até algum tempo atrás. Hoje não chega nem a 10%. Professor, tenho muitos temas, tenho um tempo curto, então vou pedir que o senhor seja breve, eu vou lhe perguntar num estilo pinga-fogo bem rápido. O senhor consegue construir o canil para resolver a questão dos cães antes de sair? Eu acho que construção de canil não é problema da universidade. Mas os cães soltos dentro do campus, sim. O problema do campus, nós vamos chamar uma audiência pública para discutir essa situação, mas lhe digo como reitor, a opinião do reitor. Não acho que a universidade deva construir canil. Esta não é um fim da universidade. Portanto, nós devemos buscar uma solução que passe não pela construção de canil na universidade. Antes de sair, o senhor acaba com as filas no restaurante universitário? Bom, filas no restaurante universitário. Quando nós entramos na universidade, servimos 1.500 refeições. Hoje servimos 6.000. E a fila hoje é do mesmo tamanho que era quando servíamos 1.500 refeições. Esta não é uma discussão tão simples de apresentar solução. Por quê? Porque, veja só, o que acontece na universidade? 6.000 refeições, todas elas subsidiadas. O subsídio para cada refeição na universidade em torno de R$ 7,00. Vamos fazer uma conta aqui simples. Digamos por R$ 5,00 para fazer uma conta mais simples de fazer. Se nós aumentarmos 1.000 refeições a mais, serão R$ 5.000 por dia. Portanto, no mês, vão ser 120, tomando por base 22, 23 dias no mês. 120 no ano, vai ser 1.400.000 no ano para aumentar em 1.000 para diminuir a fila. O que nós não vamos conseguir fazer isso. De onde virá esse dinheiro para fazer tudo isso? A solução da fila talvez passe também por uma discussão que nós precisamos fazer do processo da tentativa de universalização de subsídios na universidade. Não dá para fazer tudo. O recurso é limitado. A gente não pode trabalhar um problema complexo buscando soluções simples, porque elas serão certamente erradas. O senhor, antes de sair, resolve a briga com o Rio Guamá ou ele continua comendo a área do Ela está sendo resolvida. Nós estamos lá no processo agora, ali no ciclo básico, já colocamos todos os espigões, que é o projeto que foi definido para controle ali da erosão. Estão todos os espigões colocados já no ciclo básico. Nós estamos agora no processo de fechar os gabiões, que é uma estrutura para também reforçar, e fazer o calçadão, que será uma grande atração naquele campus. Esse processo da erosão, a solução já está encaminhada. É apenas agora uma questão do tempo para que a gente possa completar a orla completa, todinha. A editora da universidade atingiu as metas que o senhor estipulou? Completamente. A editora da universidade é uma das nossas joias. Uma das nossas joias lá feita. Veja só o que foi feito naquela universidade em termos de publicação daquilo que a gente produz. Quer dizer, toda a produção da editora é feita com a qualidade extraordinária. Aliás, é bom dizer, a nossa editora hoje é referência nacional. Basta ver aquilo que a gente tem produzido. Para ficar só num exemplo, que esse da referência nacional, a coleção toda de Platão bilíngue que nós estamos reeditando, ela teve, inclusive, críticas positivas de vários cronistas da Folha de São Paulo. Inclusive, tem o Hélio Schartmann, que fez um artigo falando da nossa publicação de Platão, que ele ficou surpreso quando encontrou numa livraria lá em São Paulo. Reitor, sobrou recursos para obras civis, mas me faltaram recursos nos hospitais.
Tem a questão da radioterapia, por exemplo, no Barros Barreto, que o Estado ia assumir, não vai assumir mais e fica por isso mesmo. Por que há essa discrepância? Tanto dinheiro para a obra e falta dinheiro para o serviço de saúde. É o subfinanciamento da saúde, nós não podemos mexer nisso. Como é que nós financiamos hoje as nossas atividades nos hospitais? As nossas atividades nos hospitais são financiadas daquilo que nós recebemos pela prestação de serviço ao SUS. E o que hoje nós recebemos quase não dá conta nem de pagar a folha de pessoal que está terceirizado na FADESP. Este é um problema que a cada ano se agrava. Por quê? Porque o SUS não atualiza a sua tabela de serviços e os custos todos dos hospitais vêm aumentando ano a ano, não apenas da folha de pessoal, que nós temos que pagar, reajuste todos os anos, mas medicamentos e todos os serviços que nós temos que pagar. O que está acontecendo? A universidade está colocando recursos do seu orçamento. Ano passado foram mais de 12 milhões colocados para poder manter minimamente a atuação dos nossos hospitais. De outra sorte, nós já teríamos fechado. Qual é a solução? Mas a solução está no caminho, Mauro. Também nesse ponto nós avançamos. Ano passado, ainda que com uma certa resistência interna, nós adotamos o modelo da EBSER para os nossos hospitais universitários. Já assinamos o contrato, estamos em processo agora de mudança. Vamos fazer os concursos, os editais para os concursos, e isso vai alterar significativamente a realidade dos nossos hospitais. Nós vamos avançar e muito nesse aspecto. E tenho certeza que daqui a um ano, muito provavelmente daqui a um ano, os hospitais estarão numa situação de muito melhor atendimento à população e esse problema que você fala da UNACOM estará resolvido com toda certeza. O senhor conseguirá inaugurar o prédio que vai substituir os pavilhões do básico? Consigo. Que falta elevador, né? Ele já está pronto. Na verdade, são 9 elevadores. Nós temos já 3 instalados. Chegaram agora mais 3. Vão ser instalados, estão chegando mais 3. Mas nós vamos inaugurar. Certamente eu inaugurarei esse prédio lá. É um prédio que substituirá os pavilhões. E eu tenho certeza que as aulas ali serão ofertadas em muito melhor qualidade. Bem, já foi noticiado que o senhor vai deixar antes do prazo a Universidade Federal do Pará. O senhor já sabe que data o senhor pretende sair para que possa ser contado depois de 60 dias a realização da consulta, que todo mundo chama de eleição e assim por diante? A data limite para eu sair é dia 2 de junho. O senhor vai até a data limite? Se não até 2 de junho, muito próximo de 2 de junho. E aí, quando eu fizer oficializar a renúncia, obviamente aí abre esse interstício de 60 dias para que se envie a lista tríplice. E aí dentro desses 60 dias é para enviar a lista, então a eleição tem que ser antes. A eleição tem que ser feita também nesses 60 dias, porque eu vou renunciar, não é? E aí a eleição, segundo o próprio desejo da própria comunidade, é que a gente espere a minha renúncia, o meu afastamento, para fazer a eleição. Obviamente, isso é uma posição que tem que ser respeitada, e aí então a universidade se defrontará com a tarefa de, em 60 dias, fazer uma consulta. Obviamente, vai ter que acelerar determinados processos, fazer a consulta, que é uma coisa que nós não podemos deixar de fazer, obviamente, e aí depois, então, elaborar a lista tríplice no Conselho. Esse processo todo de fazer a consulta e elaborar a lista tríplice tem que se dar em 60 dias da vacância estabelecida. Essa consulta será com urna eletrônica, reitor? Eu não sei, Mauro, eu não sei dizer não se será com urna eletrônica. Pode vir a ser, mas diante dessa conjuntura que nós vamos ter de aceleramento, aceleração, eu creio que talvez não seja possível. Mas é uma coisa que eu não posso lhe dizer se será. Possibilidade existe. Se será ou não, eu não sei. Não, aí, porque pelo sistema paritário são votos completamente diferentes, teria que ser 3 urnas, já que são pesos distintos. Mas são pesos distintos. A eleição urna eletrônica são pesos distintos e eles contam também diferentemente, porque até hoje, quando no processo de contagem dos votos, a abstenção ela é considerada. Como os estudantes se abstêm num número muito maior do que os técnicos e os professores, a paridade deles, o percentual deles equivalente à paridade acaba baixando. Então, a decisão deles acaba diminuindo em relação aos outros 2 grupos. Isso tudo talvez dificulta até uma própria eleição em urna eletrônica, mas pode ser feita sem sombra de dúvida, eu não sei se será. Aí eu não posso lhe dizer, porque não serei eu a comandar esse processo. Então, vou deixar para o próximo reitor. Reitor Carlos Manesco, muito obrigado por mais essa conversa, por esse balanço. Parabéns pelo seu trabalho e boa sorte.
Muito obrigado, Mauro. Eu agradeço a oportunidade. Quero agradecer sempre aqui a oportunidade que você me deu. Ok. Logo depois do intervalo, vamos falar com Lucas